Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, uma boa tarde a todos, segundo vídeo do dia. Como eu já falei pra vocês várias vezes, tem às vezes que eu tô um pouco mais inspirado pelo meu tom de voz. Meu tom de voz vocês conseguem perceber isso, tá? E eu decidi comentar rapidinho, fazer um vídeo rápido, refutando uma questão, uma pergunta interessante que é o seguinte: o experimento de Eratóstenes prova que a Terra é um globo? Essa é a pergunta principal aqui que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos lá. Vou comentar rapidinho essa matéria aqui da Galileu. Eu não vou falar sobre a matéria inteira, eu vou falar só sobre um trecho da matéria, que é uma fala do Neil deGrasse Tyson. Tá aqui o conteúdo, quem quiser eu deixo o link na descrição, que diz assim, ó: chegou a vez de Neil deGrasse Tyson responder aos terraplanistas, né? Pois bem, então vamos lá, vamos dar uma lida aqui num aspecto aqui interessante da matéria que eu decidi comentar em cima, que ele fala sobre o experimento de Eratóstenes. É isso que interessa para a discussão do vídeo, certo? Bom, isso aqui é uma imagem que tá na matéria, tá? Eu tirei da matéria. E é o seguinte, a gente vê que tá aqui, ó, tipo como se fosse uma terra plana, né? Dentro do modelo heliocêntrico, que não faz nenhum sentido. A gente sabe que nenhum terraplanista crê nesse modelo aqui. Esse aqui não é o modelo correto que a gente defende. Isso aqui é uma ilustração criada para ridicularizar o assunto, para tirar a capacidade das pessoas de irem investigar sobre esse assunto, né? Para desestimular as pessoas de investigar, né? Pintando uma imagem, passando como se o assunto fosse ridículo, né? Essa é a imagem que eles querem passar. Pois bem, por quê? Porque vai ter uma parte da matéria que ele vai dizer que o eclipse lunar não é possível por causa da sombra da Terra, que se projeta na Lua, que é redonda, etc e tal, né? Aquela balela de sempre, aquele argumento básico de sempre que já foi refutado. Bom, então aqui diz o seguinte, ó, interessante, ó. O astrofísico ele ainda descreveu um experimento feito por Eratóstenes, né? Que é a figura central desse vídeo aqui, que viveu em Alexandria em 250 anos antes de Cristo. O grego notou que na cidade egípcia chamada Siene, o sol batia no fundo de um poço ao meio-dia durante o solstício de verão. No entanto, no mesmo dia não era possível ver o fundo do poço em Alexandria. Pois bem, então a pergunta é o seguinte: será que esse experimento aqui, por si só, será que só ele já é suficiente para você bater o martelo e dizer que a Terra é um globo com o Sol a 150 milhões de quilômetros, projetando a sua fonte de luz de forma paralela à Terra, né? Uma frente de onda plana, que é o que os cientistas dizem? Porque se você considera a Terra como uma esfera, então você tem que considerar que o Sol é plano. Por quê? Porque os raios solares do Sol, os raios que o Sol emite em direção à Terra no modelo heliocêntrico, os cientistas dizem que esses raios eles chegam à Terra como se fosse uma frente de onda plana. Então, se a Terra é esférica, se eu considero que a Terra é esférica, então a minha fonte de luz ela tem que ser plana. Agora, o oposto no modelo de Terra plana, se eu considero que a Terra é plana e o Sol é menor e mais próximo, então a minha fonte de luz, que é o Sol, ela é esférica. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, o raciocínio? É mais ou menos isso. Então, será que só esse experimento por si só já é conclusivo, já é possível de se bater o martelo já e dizer que a Terra é um globo? Pois bem, é o que o Neil deGrasse Tyson vai dizer aqui. Tá entendendo? Ele vai dizer que só esse experimento ele não é possível de comprovar que a Terra é um globo. Você não pode dizer que a Terra é um globo só utilizando esse argumento aí como prova, certo? E a gente vai ver isso agora. Bom, então vamos lá. Fala do Neil deGrasse Tyson, o papa da ciência moderna, né? Muito idolatrado por muitos globaloides, né? Muitas coisas que ele fala as pessoas veem como realidade absoluta. Então, segundo Tyson, esse experimento sozinho, que é o do Eratóstenes que a gente acabou de ler, não conclui que a Terra é redonda, né, no sentido de esférica. Então ele diz o seguinte: são duas as possíveis explicações, ou seja, são duas as possibilidades, são dois os modelos. A gente tem um fato, a gente tem a realidade física, o fato é uma medida física, certo? Isso é ciência de verdade. O fato é fato, ou seja, qual é o fato dessa história aí, dessa situação do Eratóstenes? O fato é que sim, um dos postes tinha sombra e o outro poste não tinha. Isso é fato. Agora, os modelos que são utilizados para interpretar o fato é que tem que ser questionado. O modelo não é fato, o modelo é modelo. O fato é fato. Agora, a interpretação do fato é modelo. Qual é a interpretação do fato? Que eles dizem que a Terra ela é um globo e que o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Portanto, o Sol é plano porque a fonte de luz ela chega de forma plana na Terra, né? São raios paralelos, né? Pois bem, agora,
O contrário, uma Terra plana, você tem que considerar que a sua fonte de luz é esférica, porque o Sol é menor e está mais próximo. Então ele ilumina a Terra localmente, certo? Pois bem, essas são duas interpretações que a gente pode utilizar para o mesmo fato. O fato é fato, ninguém está questionando o fato, o terraplanista não está negando o fato. O que o terraplanista está questionando é o modelo, a interpretação desse fato, né? Do fato de um dos postes estar tá com sombra e o outro poste está sem sombra. Tá entendendo? Pois bem, é isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que discutir. Então, é isso que eu tô falando pra vocês, galera. A primeira é de que a Terra é plana e tem um Sol pequeno, próximo da superfície. A segunda é de que a Terra é curva com o Sol distante do planeta. Certo? Pois bem, então, o mesmo experimento feito por Eratóstenes é suficientemente possível também em um modelo de Terra plana. Por exemplo, o Eratóstenes ele podia ter pensado mais um pouco. Diferente de um terraplanista. O terraplanista ele pensa mais. O cara, por exemplo, ele tá aqui a nível do solo, ele vai pensar o seguinte: se eu estou a nível do solo, eu vejo que o horizonte é plano. Se eu vejo que o horizonte é plano, eu vou considerar que eu estou em uma terra plana e que o Sol, a fonte de luz que eu tenho, ela é esférica. A fonte de luz ela é menor e ela está mais próxima de mim. Eratóstenes podia ter feito isso, certo? A gente vai entender isso melhor agora. Pera aí. Vamos lá. Isso aqui é um modelo, certo? Agora a gente vai comparar os modelos, né? A gente está discutindo sobre ciência, a gente não está discutindo fé. Então a gente vai discutir as possibilidades. Então a primeira possibilidade que a gente teria é isso aqui, ó. A gente tem a Terra como um globo. Nesse modelo o Sol estaria a 150 milhões de quilômetros, né? E o que acontece? Como vocês podem ver no exemplo, o Sol está emitindo sua fonte de calor, sua fonte de luz em direção à Terra. Vocês podem ver que os raios eles iluminam a Terra de forma paralela. Ou seja, a luz que vem do Sol, a fonte de iluminação que vem em direção à Terra, que é o Sol, a nossa fonte de luz ela é plana, porque os raios solares eles vêm numa frente de onda plana em direção à Terra. Então se a Terra é esférica, o Sol seria plano, né? Numa perspectiva nossa aqui da Terra, etc e tal. É isso que eu estou dizendo. Pois bem, então nesse modelo é a primeira interpretação desse fato. O fato é que, sim, houve uma diferença na sombra dos postes, né? Da cidade de Siene e Alexandria, né, no mesmo dia, né, e na mesma hora. Então ele concluiu que a Terra era esférica, mas é como eu estou falando. Ele se baseou na premissa de que a Terra é esférica. Se ele se baseasse também na premissa de que a Terra é um plano estacionário com o Sol menor, o resultado do experimento daria o mesmo, certo? Porque a gente ainda vai entender isso melhor, mas primeiro vamos falar desse modelo aqui. Então o Sol está emitindo sua luz, o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra praticamente nesse modelo, e a Terra caberia 1 milhão de vezes dentro desse Sol. Então, a gente está vendo aqui, essa é a primeira interpretação desse fato, né? Tem o fato e tem essa interpretação aqui. O que os terraplanistas estão questionando é isso aqui, é um modelo. Os terraplanistas estão dizendo que esse experimento e muitas outras coisas são possíveis também no modelo alternativo. Então, se é possível num outro modelo, no modelo alternativo, você não pode, em hipótese alguma, bater o martelo e dizer assim, ó, a Terra é um globo, ponto final, ninguém pode questionar, ninguém pode fazer perguntas, ninguém pode discutir o assunto. Você não pode fazer isso, percebe? Porque você tá limitando a sua visão científica, tá entendendo? Vamos dizer assim, você está sendo infantil cientificamente. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Um exemplo que eu estou dando aqui. Bom, então, a gente viu a primeira interpretação do fato, agora a gente vai ver a segunda interpretação do fato, né? A gente vai ver o outro modelo, o modelo alternativo, que é um modelo de terra plana, estacionário, coberto por uma cúpula com o Sol menor e mais próximo. Então, a gente levando em conta esse modelo aqui, né, que é um modelo alternativo, se Eratóstenes tivesse feito esse experimento se baseando nesse modelo aqui também, olhando o horizonte, considerando que a Terra é plana e o Sol, que é a fonte de luz dele, sendo esférica, bem menor e mais próximo, iluminando a Terra localmente, ele podia fazer o que aqui? Ele poderia, se ele observou realmente que num poste tinha sombra e no outro poste não tinha sombra, né, nas cidades, Alexandria e Siene, ele poderia fazer o que? Ele poderia considerar que o Sol, a fonte de luz é esférica, com uma Terra plana e o Sol menor e mais próximo, e ele poderia fazer uma estimativa para tentar calcular a altura do Sol. Mas não, ele preferiu se basear na premissa de que a Terra é um globo, certo? Com o Sol a 150 milhões de quilômetros, e não a 5.800 e poucos quilômetros da superfície apenas, iluminando a Terra localmente, né? Então, é o que eu estou falando.
Você não pode bater o martelo e dizer que a Terra é um globo se esse experimento também é reproduzível no modelo de Terra plana. Então isso aqui não está refutando absolutamente nada e não está provando necessariamente que a Terra é um globo. Isso só prova que há duas explicações, que há duas visões, há dois lados da discussão. Você está entendendo? Você não pode querer limitar uma visão científica a um modelo, porque um dado se ajusta a mais de um modelo, tá entendendo? E a ciência, boa parte dela se baseia em modelos, tá entendendo? Então, galera, acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Espero que, né, todos tenham entendido, né? E essa questão já tá mais que refutado, tá? E o vídeo aqui é só para esclarecer mesmo, só para responder essa pergunta, que esse experimento do Aristóteles não prova nada, né? E é isso, galera. Muito obrigado a todos pela presença, aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo, divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para o seu amigo que também gosta desses assuntos, discute e se interessa por esses assuntos que eu trato aqui no canal. Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, conto com a colaboração de todos. Vou ficando por aqui, fortíssimo abraço, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.